Zé, te faz favor de começar. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na Unicep. Uma alegria muito grande também por se estar a falar de António Jacinto. Andei 3 anos e meio a organizar este livro e não está aqui tudo quanto António Jacinto escreveu, porque a dispersão do que foi publicando ao longo da vida é imensa, por um lado. Por outro lado, cadeias e exílios, guerrilhas, enfim, muita coisa se terá perdido. E outra, encontrar-se-á à espera de algum milagre que nos faça voltar a tocar nesses papéis. Há uma história minha e do Luandino com este livro. O Luandino aqui há uns 4 ou 5 anos telefona-me com aquela, olha, o aviador. Desculpe, boa tarde. Com aquele ar malandro dele e tal, pergunta: Zé, nunca falamos sobre uma coisa. O que é que tu pensas da obra do Jacinto? Olha, do que eu conheço, há coisas que eu gosto muito. Agora, é um poeta absolutamente importante na história de Angola, como os outros companheiros dele. Olha lá, tu eras capaz de reunir a obra dele e tal. Depois nunca mais me disse nada. Quer dizer, isso é típico do Luandino Vieira. Nunca mais me disse nada. Eu fiquei com aquela e depois... Vai ser o centenário do Jacinto. Portanto, é que esta, aqui na contracapa, é uma colagem do Luandino com o desenho que ele fez para a primeira edição dos poemas do António Jacinto, que foi ele que pegou neles e os mandou para Lisboa, para o Carlos Hervedosa e para o Costa Andrade. Um pouco, praticamente, a revelia do Jacinto, e só quando foi para rever provas é que o Jacinto tinha o livro à frente. Reveu as provas, já não podia dizer que não, e o livro saiu. Então o desenho para a capa dos poemas de 1961, na edição da Casa dos Estudantes do Império. É um desenho do Vitex, que era o Vítor Teixeira, um belíssimo artista plástico angolano que morreu muito jovem. Um poema do João Maria Villanova, dedicado ao António Jacinto, e depois mais uma pintura do próprio Luandino. Esta fotografia que vem aqui na capa, que é o António Jacinto, muito jovem, também foi o Luandino que me mandou. Aqui está estilizado, enfim. Foi uma fotografia que o Jacinto lhe ofereceu nos anos 50. Que ele guardou religiosamente. Ora bem, quando eu comecei a reunir a obra do António Jacinto, comecei a ir à procura de jornais onde havia notícia de que ele tinha colaborado. Felizmente, em 2006, quando estive no Brasil, dei por um livro de um escritor brasileiro chamado Salim Miguel, que foi importantíssimo na divulgação da poesia e da literatura, sobretudo da ficção breve, não só angolana como moçambicana também,
e São Tomé era o Reis Ventura, o correspondente. Essa revista Sul, que era publicada em Santa Catarina, durou durante 30 números nos anos 50, em 52 acabou, e quando publicaram o último número da revista Sul, fizeram um grande banquete para celebrar o fim da revista. O Salim Miguel, em 2005, reuniu uma série de correspondência com vários poetas e escritores angolanos, moçambicanos e também são tomenses. Não há, curiosamente, nenhum cabo-verdiano naquela revista. É uma coisa curiosa. E fez um livrinho com alguns contos em que se chama Cartas da África e alguma poesia. Depois da independência, o António Jacinto, como Ministro da Cultura, convidou, retribuindo a grande ajuda que o Salim Miguel e a esposa, que tinham uma livraria, e dessa livraria era essa livraria que abastecia de livros proibidos, porque o Brasil estava em democracia nessa época, e Angola, ou melhor, Portugal, estava com o Salazar, como todos nós sabemos, e então os livros eram enviados, às vezes, eram muito volumosos, sem as capas, com capas de outros livros ou de revistas, e nunca em pacotes de mais de 100 páginas para poderem passar na alfândega e não serem bisbilhotados pela polícia, pela PIDE, no caso. Essas 6 cartas do António Jacinto para o Salim Miguel, eu incluí-as aqui neste livro, ou seja, organizei-o republicando aqui toda a obra todos os livros que o António Jacinto tinha publicado em vida, publiquei-os cronologicamente. Depois surgem os contos que o António Jacinto escreve para o filho, porque quando o António Jacinto é preso, em 61, o filho tem poucos meses de idade. E só voltarão a encontrar-se quando o António Jacinto sai com o Luandino Vieira, com residência fixa em Lisboa, e então a mãe traz o filho, que já tinha 11, à volta, dos 11 para os 12 anos, é quando conhece o pai. E são contos absolutamente fabulosos, com uma sensibilidade, com um saber de lidar com a criança como muito poucos escritores que dizem escrever para a infância são capazes de o fazer. Há um conto, por exemplo, que eu não consegui até agora deslindar de onde foi o António Jacinto buscar estes recortes, que ele põe uma nota e aqui eu pus a nota em facsímil. Mané, cortado de um jornal e adaptado de histórias aprendidas na minha infância e quase esquecidas já, este é um trabalho feito com muito carinho e alguma paciência
a atestar que o pai gosta muito do Mané e sente satisfação em fazer alguma coisa para ele. Uma história de leões, não tem nenhuma indicação nem de autor da história, nem das ilustrações. Segundo o Luandino, perguntei-lhe, pá, o Luandino, onde é que raio de jornal é este? Zeto, lá no campo de concentração só entrava o Arquipélago, vê o Arquipélago, que era um jornal fascista, feito em Cabo Verde, e a bola, mas a bola era censurada. Por exemplo, o Benfica ia jogar a Belgrado ou Sporting, ou coisa assim, e o diretor do campo de concentração cortava as fotografias da cidade, de Belgrado e tal. Então eles viam aquilo, tudo cortado, tudo censurado. Há mais 4 contos aqui portanto, para o filho, que são contos escritos a partir de histórias da tradição oral, mas, claro, com uma da tradição oral quimbundo, não é? Porque o António Jacinto tinha um profundo conhecimento da tradição oral quimbundo, e isso vê-se na poesia dele. Vou só dar aqui dizer-vos o que é que está dentro deste livro, e depois já falarei um pouco de outras coisas. Há aqui um conto que ele chama Serões do Mané, o morcego notívago. O Luandino Vieira tem 2 recolhas deste conto publicadas. Uma saiu na Mensagem, na revista Mensagem da Casa dos Estudantes do Império. Outra versão saiu nos cadernos da prisão, nos papéis da prisão, perdão. E aqui o António Jacinto põe este conto em Luanda, portanto, na varanda da casa, e diz logo no segundo parágrafo: uma noite encalorada como esta, estava eu e o pai do Xexe, mais o Santos, que contava saborosas histórias do Alto Zambeze, o Pedro de rir descontraído, e mais 6 companheiros de desventura que tinham vindo das longínquas terras de Cabinda. O pai do Xexe é o Luandino. O Santos será o Arnaldo Santos. O Pedro, não perguntei ao Luandino quem seria. Depois, uma série de poemas dispersos e inéditos, e ainda ficaram alguns de fora. Alguns deles fui buscá-los são alguns poemas que ele deu ao Luandino, e que o Luandino os publicou nos papéis de prisão. Depois, alguma correspondência. Começa com 2 cartas. Uma para o Agostinho Neto, de 23 de dezembro de 1951. A amizade entre o António Jacinto e o Agostinho Neto vem dos bancos da escola, conforme diz o Jacinto. Esta carta fala da Anangola e de todas as... como a que ele escreve em fevereiro de 52 para o Mário Pinto de Andrade. Então são as questões da Associação dos Naturais de Angola, da Liga Nacional Africana, do Jornal de Angola, que era o jornal da Anangola, a creche que eles criaram, as escolas, a obsessão do António Jacinto pela alfabetização, pela educação. Quer dizer, era uma obsessão que ele tinha. Depois são as cartas para o Salim Miguel, são 6 cartas para o Salim Miguel. São documentos absolutamente fabulosos para a história. É que os livros de história não nos darão a história
estas obras nos dão, porque elas estão a construir a história, estão a testemunhar a história em construção. Depois aparecem uma série de textos, depoimentos e entrevistas dadas pelo António Jacinto. São prefácios a alguns livros que ele escreveu. Editoriais, por exemplo, no jornal Farolim, foi de pouca dura. Depois, também há um questionário de Proust que eu penso que esteja inédito, ou pelo menos não consegui. Olá, como estás? Depois, uma entrevista que eu apanhei graças aqui ao Francisco Topa, num volume que ele organizou, se chama Luandino por Reconhecer, que é uma entrevista assinada com o pseudónimo, porque o António Jacinto usou pelo menos 2 pseudónimos, Sali Pimenta e Orlando Távora. Então é uma entrevista que ele faz conversa com o contista Luandino Vieira, que afirmou estarmos a viver um momento de crise literária. Portanto, isto é uma entrevista de 1950... Perdão, 15 de março de 61. Olha, uma data engraçada, 15 de março de 61. Começo da guerra pela UPA. Enfim, depois há aqui uma série de... Há aqui uma introdução à poesia de combate. Não sei se tu estás metido nisso. Foi publicada aqui no Porto em 1974. Que ele ainda escreve do Centro de Instrução Revolucionária Calunga. Depois já pós 25 de Abril, com o MPLA em Cabinda, 2 entrevistas, ou seja, ele era o responsável pelo Centro de Instrução Revolucionária Calunga, em Dolizy, na fronteira com a da República do Congo com Cabinda. Depois, reflexão sobre cultura de massas, um prefácio para o mestre Tamoda, do colega também de prisão no Tarrafal, o Anhanga Chito, que é um livro absolutamente delirante, belíssimo. E depois há um inédito, ele apresenta um inédito de Agostinho Neto na revista Lavra e Oficina da União dos Escritores Angolanos, que era uma correspondência que eles tinham. Em 45 estava o Agostinho Neto em Malange e o António Jacinto em Luanda. E então correspondiam-se, escreviam crónicas e faziam jornais de parede, e o que não foi depois apreendido pela PIDE, entretanto, também desapareceu, e só há, portanto, um texto do Agostinho Neto que ele apresenta, é uma coisa breve que eu aqui reproduzo. Depois a grande entrevista que ele dá ao Michel Laban, que é uma entrevista importantíssima. Depois prefácios à obra de António Jacinto e Marginalia Crítica. Testemunhos íntimos, filho do primo, o Jacinto Rodrigues, que é irmão do José Rodrigues, do artista plástico. Esteve aqui ainda há pouco tempo. O Jacinto. Sim. Que é uma personagem do outro mundo também. Então, de 2 sobrinhas do António Jacinto,
e depois 80 páginas com o facsímile do processo da PIDE, que é comum ao António Jacinto, ao poeta António Cardoso e ao José Loandino Vieira. E aqui estão quase 600 páginas e 3 anos e meio de trabalho. Na poesia, assim, uma pequena inconfidência. No Tarrafal, ou seja, depois de terem corrido, como diz o Loandino nos papéis da prisão, depois de terem corrido todas as cadeias disponíveis da nossa terra de Luanda, vêm para o Tarrafal. Então, no Tarrafal, começam a querer dar aulas, a querer fazer alfabetização, sempre com a obsessão do Jacinto, né, que vai dar aritmética, matemática, contabilidade, mas o que importava era, para quem não soubesse ler nem escrever, alfabetizar, mas alfabetizar politicamente. Então, uma vez conta-me que, Zeto, com o Jacinto, eu às vezes queria discutir com ele questões estéticas, porque chegava lá um livro, a gente conseguia meter um livro lá, e o Jacinto, nada. Virava-se para mim e disse: Onde? Deixa-te dessas histórias. O que é estética para quê? Temos é que tem é que ser tudo politicamente assertivo. Na poesia do António Jacinto, é um propósito a poesia ser uma forma de combate, de consciencialização política, sempre, como de resto toda aquela geração da mensagem, com o Agostinho Neto, o Viriato da Cruz, o próprio Mário António, depois grande poeta, indiscutivelmente, mas que se afasta, não obstante ter estado na origem, na criação do Partido Comunista de Angola, que é o António Jacinto, o Viriato da Cruz, Mário António e Lídio Machado. Por isso vão presos em 59, mas são libertados porque não houve, enfim, a PIDE não conseguiu provas para os incriminar. Pois em 61 já a coisa foi completamente diferente. Mas é o António Jacinto que traz para a poesia angolana. Gosto muito de que aliás cito na minha introdução, há um poema que é a Evocação do Recife, do Manuel Bandeira, do poeta brasileiro Manuel Bandeira, que é um poeta que toda a África leu e muito homenageou. O português errado da fala do povo. E é esse português errado da fala do povo, que, sem nenhum folclorismo, mas com uma subversão de duas línguas, a língua quimbundo e a língua portuguesa, é o António Jacinto que o faz, ainda que contemporâneos e com fatura de poemas sensivelmente na mesma época, o Viriato da Cruz, no Sou Santo e no Maqueso, também faz. Mas não com a carga com que o António Jacinto, em Monangambé, por exemplo, ou Monangamba, não é Monangambé, o faz. E há
um dos mais belos poemas de amor de qualquer língua é, sem dúvida, a Carta de um Contratado. Eu vou ler para vocês e depois podemos, para não adormecermos todos. Mas antes, Carta de um Contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta de confidências íntimas. Uma carta de lembranças de ti. De ti. Dos teus lábios vermelhos como da cobra. Dos teus cabelos negros como de lua. Dos teus olhos doces como uma conga. Dos teus seios duros como uma boca. Do teu andar de onça e dos teus carinhos, que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse os nossos dias na capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bambo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento. Uma carta em que todo o quilombo outra a ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que te levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os bagres e jacarés pudessem entender, para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas, compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta. Mas, meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler. E eu, desespero, não sei escrever também.